Olá a todos, continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no capítulo 3, no finzinho da Alachá 4, Alachot 5 e 6, hoje a gente vai ver Bezrat Hashem. Fala pra gente o Hafetz Haim, que a proibição de Lashon Hara, ela inclui também uma situação que a pessoa não falou mal do outro, não falou nada que é necessariamente uma característica negativa, uma história ruim da outra pessoa, mas ele sabe que através dessa história que ele vai contar, ele vai acabar gerando algum prejuízo para o outro. Às vezes pode ser uma coisa boa. Você vem e fala, aquela pessoa, o cara é super organizadinho, super certinho, com ele não tem erro. A priori está falando bem da pessoa, qual o problema? Boas características de alguém organizado. Mas está falando isso para alguém que está pensando em abrir um negócio com essa pessoa, e essa pessoa com quem está falando não é alguém tão organizado. E ele percebe, ele entende das suas palavras que não vai dar certo. Que ele vai tentar o trabalho, mas o cara vai ser muito chato, vai ser muito organizado, e vai ficar reclamando dele, então a pessoa acaba desistindo de fazer um negócio. Então, a priori, você falou algo de bom, você deu uma boa característica da pessoa, alguém organizado, alguém certinho e etc. Mas se a pessoa sabe que através desse comentário, dessa história, vai sair algum prejuízo para aquela pessoa sobre quem ele está falando, mesmo que não é algo essencialmente ruim, isso está incluso no Din de Lashon Hara, isso é chamado pelos nossos sábios Lashon Hara Betzinah. Você está falando mal de alguém escondido, escondido no sentido de que você não falou mal, você falou bem, mas é uma história que potencialmente pode prejudicar a pessoa, isso aqui é considerado Lashon Hara se essa é a intenção. Se essa não é a intenção, você estava contando bem de alguém, você falou uma coisa boa de alguém, só boas características da pessoa, e acabou saindo disso algo ruim, então não tem controle, não dá para fazer nada. Mas se a intenção da pessoa era essa, se ele sabia que através disso que ele vai contar essa história específica, vai sair um prejuízo, isso daqui é considerado Lashon Hara. Na Alachá Hei fala pra gente o Hafetz Haim, que existem muitas situações em que a pessoa fala Lashon Hara e ele finge que não sabe, ele finge que não, tô só contando uma historinha, tô falando algo que não é nada demais, tudo isso também está incluso em Lashon Hara, não adianta a pessoa tentar se enganar ou fingir que ele não está falando mal do outro, se o que ele está falando é considerado Lashon Hara, então com certeza isso daqui está transgredindo a proibição. E mesmo que a pessoa saiba que quem está ouvindo não vai concordar, quem está ouvindo não vai aceitar o que ele falou, mesmo assim é considerado Lashon Hara. Ou seja, se a pessoa falou mal de alguém, e ele sabe que ele está falando com alguém que gosta dessa pessoa, e essa pessoa vai ouvir isso e vai ignorar a história, vai falar pitom, claro que não, a pessoa não fez uma coisa dessas, mesmo assim isso é considerado Lashon Hara porque você falou mal do outro. Ou seja, dessas alahot a gente entende duas coisas. A gente entende que se eu falei algo neutro ou algo bom, mas que causa prejuízo, é Lashon Hara Betzinah. Isso aqui é chamado de Lashon Hara escondido. E se eu falei algo mal, algo ruim de outra pessoa, mesmo que não cause prejuízo, mesmo que a pessoa não vai me ouvir, para quem eu estou contando, não vai levar a sério, mesmo assim é Lashon Hara. Ou seja, Lashon Hara é tanto se eu falo mal da pessoa, se eu causo um prejuízo através da história que eu contei. Esses dois casos, essas duas situações estão inclusas no Din de Lashon Hara. Shavua Tov a todos. Semana passada, na terça-feira, a gente falou nas Alachot de Lashon Hara que tem duas situações em que é proibido falar mal de alguém. Quando a pessoa fala realmente Lashon Hara, ele fala algo negativo de outra pessoa, uma característica negativa, isso daqui é Lashon Hara simples, mas também tem uma outra situação em que a pessoa fala algo que não é necessariamente negativo, mas isso pode trazer algum prejuízo para a pessoa sobre quem está falando. Pode ser uma característica que a priori é positiva, mas nessa situação, nesse contexto, ele vai acabar perdendo alguma coisa com isso. Então, às vezes, fala que alguém é certinho demais, ou é quieto demais, ou algo do tipo, que pode prejudicar ele nos negócios, pode prejudicar ele em relacionamentos. Isso daqui é considerado Lashon Hara Betzinah. A pessoa sabe, a pessoa que está falando sabe que isso vai prejudicar a pessoa, só que ele não demonstra que ele está falando mal. Para ele está falando uma característica boa e positiva. Isso aqui é chamado Lashon Hara Betzinah, é uma Lashon Hara de forma escondida. Agora, alguém perguntou, então, como funciona? Se tem duas pessoas que vão sair de Shidduch, eu sei que duas pessoas estão pensando em começar a sair, possivelmente casar, ou uma pessoa vai fazer negócio com a outra, e eu sei que eles não combinam, eu sei que não vai dar certo, não vai funcionar, não porque um dos dois tem algum problema, mas porque realmente eles têm características que não combinam com o outro. Será que eu posso falar ou não posso falar? Vou estar falando uma característica positiva, possivelmente, da pessoa, mas que vai gerar algum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, alguém vai abrir negócio com outra pessoa e fala, aquele ali com quem está abrindo negócio é alguém que não atrasa. É alguém que não atrasa, ele está sempre na hora. E fica subentendido que ele espera também dos sócios dele serem da mesma forma. E essa pessoa que está pensando em fazer sociedade com ele não é alguém que está sempre na hora e algo do tipo. Ou seja, aqui tem uma característica positiva de alguém que chega sempre no horário e não atrasa.
Mas vai causar um prejuízo, vai desfazer o negócio, ou personalidade de duas pessoas que estão pensando em sair. Então tem duas situações. A primeira situação é quando realmente existe a oportunidade de duas pessoas saírem, você conhece os dois, você sabe que não combina, sabe que não vai dar certo. Nessa situação realmente não tem problema falar. Você pode falar, olha, você é desse jeito, aquela pessoa daquele jeito, provavelmente não combinam os dois, não vale a pena sair, não acho que vai dar certo, como dando uma opinião. Porém, tem uma situação em que não tem nada acontecendo, você simplesmente vai dar um comentário que não é que necessariamente ele tem alguma coisa que vai acontecer, ou você tem certeza que não vai dar certo. Às vezes pessoas têm características diferentes, mas não necessariamente isso significa que não vai funcionar. Então, se por exemplo uma pessoa fala mais, uma pessoa é mais quieta. Geralmente, isso daqui pode funcionar, pode não ter problema nenhum. Pode ser que eles vão sair, vão gostar um do outro e vai funcionar sem problema nenhum. O shidduch vai dar certo, esses dois vão casar. Agora, se você dá um comentário, aquele ali não fala nada, ele é muito quietinho, isso daqui pode deixar a pessoa com o pé atrás e pode afastar a pessoa dessa situação. Então, quando o comentário ele é feito no momento em que não necessariamente tem alguma coisa em vista e não porque realmente esse caso não vai dar certo, esses dois não combinam, quando ele é feito um comentário assim de forma geral, só para gerar um tipo de crítica escondida sobre a pessoa, nesse caso é proibido. Mas quando realmente a pessoa sabe que duas pessoas que estão entrando num negócio, num relacionamento não combinam, aqui sim realmente cabe que a pessoa venha e diga, fale, olha, essa pessoa é desse jeito, você é desse jeito, não negativamente, mesmo coisas positivas, mas os dois não combinam, não vale a pena. Nesse caso, sim precisa falar, porque pode acabar gerando, podem acabar descobrindo isso só depois. Então, nesse caso, sim, é importante falar qual a diferença entre eles. Mas num caso em que não tem nada em vista, ou num caso em que essa característica, se você colocar um pouco mais de foco nela, pode acabar estragando, mas não necessariamente é algo que vai impedir o relacionamento e o negócio de funcionar. Então, nesses casos, se a intenção da pessoa é realmente prejudicar, aqui tem a questão de Lashon Hara. Olá a todos, continuando com o nosso de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no livro Hafetz Haim, no terceiro capítulo, chegamos agora à sétima Alachá. Fala Hafetz Haim, uma regra geral que ajuda muito também na questão de Lashon Hara. Muitas vezes você fala mal de uma pessoa porque você julga ele negativamente, você vê a pessoa fazendo algum ato específico, agindo de forma específica, e você julga isso negativamente e pensa, como a pessoa fez uma coisa dessas, não consigo entender. Inaceitável e acaba passando isso para frente. Fala o Hafetz Haim, uma regra importante aqui com relação ao Alachot de Lashon Hara é que a pessoa tem que aprender a ladun adam lekav zchut. A gente tem que aprender a julgar as pessoas favoravelmente. Porém, isso não é válido para todas as pessoas e nem em todas as situações. Temos basicamente três tipos de pessoas. Temos pessoas que são consideradas tzadikim, pessoas que são justas, corretas, que a gente sabe que, de forma geral, eles sempre agem corretamente. Esse tipo de pessoa, quando a gente vê eles agindo, fazendo alguma coisa que talvez seja algo errado, que possivelmente tem uma interpretação negativa, esse tipo de pessoa que a gente sabe que ele sempre faz as coisas como se deve, a gente tem que julgar ele sempre favoravelmente, independente da situação. Obviamente, se a gente vê ele roubando alguém, ele está com dinheiro que pertence a outra pessoa, então enquanto ele não devolver esse dinheiro, não tem explicação, não pode tirar o dinheiro de alguém. Mas, se a gente vê ele agindo de determinada forma, indo num restaurante, num kasher, fazendo alguma coisa no Shabbat que geralmente é proibida, e dá para julgar ele de duas formas, dá para ver o que ele está fazendo de formas diferentes, a gente tem que julgar ele favoravelmente. Temos outro tipo de pessoas que são pessoas Beinonim, pessoas medianas, que eles geralmente evitam fazer coisas erradas, mas às vezes acabam caindo e tropeçando. Para esse tipo de pessoa, quando a gente tem que julgar eles favoravelmente? Quando eles fazem um ato que tem os dois lados, que é 50%, 50%. Ou seja, se eu vejo ele fazendo alguma coisa que tem duas interpretações cabíveis, as duas são aceitáveis, nesse caso, já que eu tenho 50%, 50% e é uma pessoa mediana, aqui foi falado Betzedek Tishpot Amitecha, você deve julgar ele favoravelmente e julgar ele que ele está fazendo isso pelo lado positivo. Se ele fez alguma coisa que tem uma tendência maior, tem um lado maior de falar que é errado, aqui não é obrigado a julgar ele favoravelmente, porque não é meio a meio, é algo muito mais pro lado do errado, mas aqui também vale a pena julgar ele favoravelmente e não pensar mal dessa pessoa. Agora está se tratando de alguém que geralmente faz as coisas erradas, alguém considerado rachá, alguém perverso, alguém que realmente sabe que ele não tem nenhuma moral, não é alguém que geralmente faz as coisas corretamente, essa pessoa não tem mitzvah de julgar ele favoravelmente, isso do ponto de vista da halachá
que aparece aqui no Hafetz Haim. Só completando, aparece no Rav Nachman de Breslov, ele escreve Likutei Moran, que a pessoa tem que buscar julgar todo mundo favoravelmente, mesmo a pessoa mais afastada, mais distante, mais errada que seja, a gente tem que buscar julgar todo mundo favoravelmente. Isso faz bem tanto para a pessoa quanto para a pessoa que está fazendo alguma coisa. Quando alguém julga os outros favoravelmente, esse pensamento positivo que ele tem, ele faz bem e ele pode influenciar também as outras pessoas, a pessoa que está fazendo alguma coisa e abrir para ele o caminho para fazer tshuva. Mas de um ponto de vista da Halakha, uma pessoa que a gente tem que julgar favoravelmente é uma pessoa que ela é mediana e ela fez alguma coisa que pode ser interpretada dos dois lados, 50%, 50%.